Estenda a sua mão, vamos abençoar a vida do irmão que vai ministrar aqui conosco. Pai, nós te agradecemos por tudo que está acontecendo aqui nesta noite. O Senhor já ouviu quanto nós te admiramos, Pai, quanto nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor já tem ouvido, Pai, pelo amor, pelos enfermos. O Senhor já viu como subiu um aroma suave diante do teu trono, que é o louvor da tua noiva que te adora, Jesus. Pai, mas nessa hora nós ansiamos muito ouvir a tua doce voz, Pai. Nós já temos percebido a tua presença nos nossos corações. Já temos percebido o teu amor sobre nós nessa noite, mas nós queremos pedir, Pai, usa o irmão Pianovski nesta noite. Nós colocamos diante de ti o teu filho nessa hora, Pai. Te agradecemos pela disposição dele de estar aqui nessa hora, Senhor, para te servir. E nós pedimos, Pai, a unção renovada, redobrada na vida dele. E, Pai, que a tua voz esteja nos seus lábios, a tua palavra esteja nos seus lábios, Pai. E nós te agradecemos por tudo que vai acontecer aqui nessa noite, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá duro de se manter sem chorar aqui hoje, né? Já começou com essa bênção, esse louvor desses irmãos abençoados que vieram trazer esse louvor maravilhoso. Eu estava ali, essa música que eu lembro com o Dom Moon, né, pastor? Dom. É, né? Eu lembro. Nem tinha visto isso aqui. Rapaz, é que é muito pequenininho. Nem tinha visto, mas que coisa boa. Então, o Dom Moon, a gente tem esse CD, o DVD, é uma coisa maravilhosa. Mas ali eu estava sentado, meus irmãos, e a gente sentia aquele som enchendo o lugar, assim, a presença do Senhor maravilhosa, e Deus recebendo lá, né, esse louvor lá em cima. E outra coisa que me chama a atenção foi quando o pastor Eugênio falou que aqui estavam pessoas tocando de várias igrejas, né, presbiteriano, Nazareno. Essa é a igreja de Cristo, né? Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não vai ter divisão de cerquinha lá, aqui da igreja da família cristã ali. Não vai. Nós vamos estar juntos lá, todo mundo adorando, dizendo, nós podemos ser um pedacinho do corpo de Deus. E eu lembro de uma coisa que eu já falei aqui, mas como o pessoal da banda não estava aí e alguns podem não ter ouvido, eu queria falar, eu sou farmacêutico, né? Sou defensor dos frascos e comprimidos. E aí uma vez eu estava num laboratório, eu fazia análises, eu estava num hospital, e nesse hospital lá no Paraná, ninguém nota meu sotaque de leite quente, né? Não tem jeito. Eu estava lá nesse hospital e a pessoa dizia que eu vivia falando de Jesus, né? Chamavam de pastor, até de papa. Ih, chegou o pastor, chegou não sei o quê. E nós tínhamos todo dia uma reunião, 10 horas da manhã, que era reunião para saber como é que estavam os pacientes, como é que estava, e tomar um cafezinho. Então, tinha 7 médicos, as enfermeiras padrões, e eu que era o bioquímico, então nós sentávamos ali para tomar um cafezinho e falar. E naquele dia, uma das médicas me perguntou, não, eu estou passando um problema. Eu falei, Jesus na causa. E o dono do hospital escutou, mas esse Pianovski já está falando de Jesus de novo? Nem começou o cafezinho, que já está falando de Jesus. Ele me perguntou, rapaz, se por um acaso a tua igreja é certa, tem um monte de igrejas evangélicas lá fora, qual que é a certa? E foi saindo. E ele disse, peraí, eu vou lhe responder. Ele disse, mas tem resposta? E eu não tinha ainda, mas tem. Senhor, dá uma resposta, senhor. E aí veio a resposta. A resposta foi o seguinte, eu falei, doutor, o senhor imagina que o senhor está lá no quarto número 15, tem um cara com uma infecção pulmonar grave, uma infecção, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer um exame da secreção dele, para ver que bactéria que tem ali, e aí eu vou fazer um antibiograma, vou traduzir para aqueles que não são da área, não conhecem, ver que é antibiótico que funciona para aquela bactéria. Eu falei, tá bom. Isso, imagine que eu teste 30 antibióticos e só funcione um, que se chama ampicilina.
O que o senhor vai receitar? Fácil. Binotal, Ampicil, Aplictil, um desses aí. 3 nomes o senhor está me dando? Para um remédio só? Quem vai curar? Então, doutor, o que funciona não é a tabuleta lá fora. O que funciona é o Jesus que salva. É Ele que salva, é Ele que traz a salvação. Agora, era bem na época que tinha remédio falsificado, tinha remédio adulterados, né? Eu disse, imagine o senhor, que o senhor receite um remédio e a pessoa tome um remédio falsificado, que não tenha o sal dentro. O que vai acontecer? Morre. Certo? E se o senhor receitar um remédio adulterado, que está misturado o sal, a ampicilina, com amido, com trigo, com outras coisas, o que acontece com o seu paciente? Morre. Então, doutor, mesma coisa. É Jesus na veia puro. A igreja que falar de Jesus, e só Jesus é ela, porque é Jesus que salva. Não tem outro remédio, é Jesus. Então, quando a gente vê essa maravilha aqui, é isso. Nós somos o corpo de Cristo. Eu posso fazer uma coisinha diferente, eu posso ter um dedinho do pé, a unha encravada, mas eu sou do corpo de Cristo. Vou lá, estou junto. Estamos juntos, como diz o pastor Kelso, né, pastor? Então, a gente fica muito feliz. E eu realmente senti assim, ali, emocionado, mas eu para chorar, estou chorando até com propaganda de desodorante. Então tá muito fácil, né? Mas a gente vai levando a coisa. Meus irmãos, vocês lembram que um dia atrás eu trouxe uma palavra sobre Gênesis 5, que eu falei sobre a genealogia de Jesus? Lembra disso? Eu até projetei, não vou falar sobre isso, mas eu trouxe. Por quê? Porque a gente lê Gênesis e não vê nada disso. Mas o Gênesis 5 está apontando para Jesus. E a Bíblia inteira está apontando para Jesus. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. É o que Jesus fala. Pois bem, a minha esposa e eu faz uns mais de 6 meses, 7 meses ou mais, que nós tivemos não foi um trato com Deus, foi um acordo entre nós, eu e a Isa, de todo dia nós assistimos pelo menos uma pregação. Todo dia. E nós temos feito, lógico, que às vezes viajamos, dá uma confusão, não faz, mas às vezes a gente assiste 3 ou 4 e assim vai. Hoje, por exemplo, nós assistimos 2, né, Isa, de manhã. Todo dia nós estamos assistindo. Por quê? Porque a gente quer se encher. Eu quero me encher do Espírito Santo. Eu quero ter muito mais do que a gente tem todo dia. E eu sinto que falta muito. E a gente tem então assistido algumas bênçãos ambulantes que tem por aí, né? Como a pastora Edméia, que já esteve aqui, Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, o mesmo pastor Kelso, todo mundo que às vezes quando ele pega, assiste um ou outro, a pastora Liane, é uma bênção. E eu tenho assistido também, eu tenho gostado muito do pastor Luciano Subirá, e algumas coisas que a gente aprende com ele. A gente sempre aprende, e o que aprende tem que trazer para os outros. E ele deu fez uma pregação sobre essa passagem. Não vou fazer logicamente igual, e nem tenho conseguido fazer igual, mas Deus me deu mais coisas também sobre essa passagem. E eu quero mostrar um lado que muitas vezes as pessoas não perceberam desta passagem, que é uma passagem super conhecida, que é a passagem do bom samaritano. Quem não conhece essa passagem? Né? Está em Lucas 10, nós vamos ler de 30 a 35. Enquanto vocês abrem, só para lembrar, essa passagem, Jesus está respondendo a um intérprete da lei, a um homem da lei que começa a perguntar para Jesus: como é que faz para ir para o céu? O que faz? E aí Jesus fala: amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. E ele não, satisfeito com o negócio: quem que é o meu próximo? Né? E aí Jesus fala essa passagem. Só que essa passagem do bom samaritano
Eu acho que várias cidades do Brasil, você chega e tem um hospital samaritano. É um hospital para ajudar aquele que está precisando, isso e aquilo. Mas essa passagem é muito maior do que mostrar o bom samaritano. É muito maior do que mostrar o próximo. Está mostrando o próximo? Tá. Está mostrando quem é que nós devemos ajudar? Tá. Mas ela é muito mais do que isso. Ela, na verdade, essa passagem de 30 a 35 é um resumo da redenção do homem. É um resumo de tudo que a Bíblia traz. E Jesus falou assim num instantinho para aquele intérprete da lei, que na verdade queria pegar Jesus Cristo, como eles sempre queriam fazer. Mas vamos lá. Lucas 10, de 30 a 35. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando o quê? Meio morto, ou quase morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, eu quero pôr aqui que, vamos deixar claro isso, um samaritano que ia de viagem, em algumas traduções pode estar assim: seguia seu caminho. Algumas está indo, está isso? Seguia seu caminho. Chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Não é isso que está falando a palavra? E não remete a nós ajudarmos uma pessoa e darmos uma mão para quem você nem conhece, ou aquele que está precisando? Se você olhar dessa maneira, é isso. Mas ela é muito mais do que isso. Essa é uma parábola cheia de figuras, cheia de mensagem, que você não presta atenção, mas está ali dentro. Então nós vamos começar a dar uma olhadinha para prestar atenção no que ela está querendo dizer mais do que essa mensagem só, que só também não, né? Porque só isso já bastaria, mas do que só a mensagem de um homem ajudar o outro, ajudar o seu próximo. Vejam bem uma coisa, a palavra diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém é uma cidade que Deus escolheu. Foi ali que foi colocado no templo a Arca da Aliança. Foi a capital que Deus escolheu, a capital que Deus bendisse, a capital que Deus deu bênção. E estava indo para onde? Jericó, a cidade que foi amaldiçoada. Então o homem estava saindo da onde? De um lugar de bênção, indo para um lugar de maldição. Qual é o caminho daqueles que não conhecem a Jesus Cristo? Todos nós, depois do pecado de Adão, e é isso que vai mostrar aqui, estamos no caminho de errado, o contrário. Saímos do paraíso, saímos daquele lugar que Deus tinha feito para nós, que não tinha nada de erro, que não tinha nada de errado, e vamos para um lugar de maldição. O mundo que nós vivemos, o mundo que nós estamos, está cheio de coisas ruins, está cheio de pessoas querendo nos assaltar, nos roubar, nos amedrontar, nos dar medo, porque nós vivemos num lugar que é um lugar que não é Jerusalém celestial, é Jericó. Nós estamos num lugar que estamos indo numa direção a Jericó. E aí esse homem, que está indo para lá, foi machucado, foi batido. Mas eu queria só mostrar para vocês uma coisa, 2 versículos, vocês não precisam nem abrir. 1 Reis 8:44.
quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos, seja qual for o caminho porque os enviares e orarem ao Senhor, voltados para a cidade que escolhesse e para a casa que edifiquei a teu nome. Qual é a cidade que ele escolheu? Jerusalém. 1 Reis 9:3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei esta casa, falando para Davi da casa, né? O templo que foi construído, né? Santifiquei esta casa que se edificasse a mim, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Isso é falando de Jerusalém. Agora preste atenção sobre o lugar que aquele homem estava indo. Ele estava indo para onde? Jericó. Jericó lembra maldição. Josué 6:26 está escrito assim: também nesse tempo Josué os conjurou como um profeta, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó com a perda do seu primogênito, e afundará, e com a perda do seu filho mais novo a colocará às portas. Falou aqui, com a morte do primogênito iria morrer a pessoa quando alguém fundasse aquela cidade nova. E quando ele fizesse as portas, que trancasse as portas de Jericó do muro, morreria o seu filho mais novo. Foi uma maldição que ele jogou. Veja o cumprimento dessa maldição. Em 1 Reis 16:34. Em seus dias Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Morreu o primogênito quando edificou o alicerce. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor que lhe falara por intermédio de Josué, filho de Num. Portanto, este homem que está lá caído, que está lá naquele lugar, que está lá naquela estrada perdido, representa eu, você, a nós, que estávamos perdidos, nossos delitos, e nossas doenças, e nossas fraquezas. Obrigado, pastor. Isso que é um pastor. Obrigadão. Então esse homem que está lá representa eu, representa você, que estávamos machucados, batidos, moídos, antes de conhecer Jesus. Nós não estávamos machucados, nós não éramos pessoas que tinham coração doído, a vida doída, nada tinha senso para nós, nada tinha um ideal para nós vivíamos por viver, estávamos perdidos numa estrada de Jericó. E aí, quando nós estamos nessa cidade de Jericó, que o homem foi tão assaltado, destruído, estava como meio morto. O que a palavra diz sobre aqueles que não conhecem Jesus Cristo? São mortos espiritualmente. O corpo está vivo, mas são mortos. Eu assisti uma pregação de um pastor que falou assim: culto de corpo presente. Muita gente no culto continua morta, porque não entregou sua vida a Jesus Cristo. Está aqui dentro, às vezes, de uma igreja, contando as lâmpadas, vendo quantas portas tem, o barulho que tem no canto, mas não está chegando ao altar, não está chegando lá no alto, onde Jesus está dizendo: oh meu filho, eu te quero pegar com as tuas mãos e te conduzir onde você precisar. Aleluia. E ali estava aquele homem naquele lugar, que representa nós. E a gente não pode esquecer o seguinte: que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E o que Jesus disse? Eu vim para que tenham e vida abundância. Então quem é que está na estrada? Nós, os pecadores. Ou continua nessa estrada aqueles que não conhecem Jesus Cristo ainda como seu Senhor e seu Salvador. Aí acontece
um detalhe muito interessante que eu quero que vocês prestem atenção. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. Depois que esse sacerdote passou de largo, passou quem depois de novo? Um levita. Dois homens que conhecem a Deus. Mas tem um detalhe que é muito importante aqui. Muito importante nós lembrarmos aqui. Nós estamos falando antes da vida de Jesus, que existiam os sacerdotes, existiam os levitas. Eles não tinham essa preocupação depois que veio a graça de Jesus. E aqui também tem um simbolismo. Esses dois homens, o sacerdote e o levita, não conseguiriam restaurar aquele homem. Eles não conseguiriam. Quem que consegue só? Jesus. O sacerdote e o levita tem que apontar para Jesus. Mas naquela época, era na época do Antigo Testamento ainda, os sacerdotes não apontavam Jesus. Os sacerdotes estavam lá se preocupados só com as suas imolações, seus trabalhos, mas não estavam preocupados e nem reconheceram Jesus que veio como Senhor e Salvador. Não reconheceram Jesus. Então nós temos que entender que esses dois homens não tinham condições, por mais que eles quisessem, eles não tinham condições de salvar aquele homem que estava no chão. O Salmo 49, 7 e 8 diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que seus recursos não dariam. Aqueles homens não tinham para acomodar alguma coisa para aquele lá. Então, vejam, se eu quero olhar essa passagem como ajudar o próximo, está correta. Mas se eu quero ver essa passagem como a vida do Redentor que veio para tirar a gente do buraco, que estamos machucados, destruídos, batidos, derrubados, nós estamos vendo então que ali é Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador, que veio para aquele lugar. Amém? Então aquele homem que estava, aqueles homens que passaram, eles não tinham condição. Eles não tinham condição, nessa parábola, nessa ilustração, de dar a salvação que a pessoa precisa. Imagine vocês encontrarem um drogado e vocês querem ajudar o drogado. Vocês podem ajudá-lo, levá-lo para o hospital, vocês podem fazer um monte de coisa para ele, mas se ele não tiver uma vontade, ele não conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele provavelmente vai voltar para o mesmo lugar. A pessoa que não mudou, não se transformou, não conheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela está a tendência de cair de novo naquela mesma estrada, porque é Ele que salva, é Ele que cura as nossas feridas e as nossas dores. Uma outra coisa, o sacerdote e o levita representam o Antigo Testamento. O segundo Coríntios 3,6 diz: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque da letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus estava falando de uma parte antiga. Deus estava falando daqueles que não aceitavam a vinda de Jesus Cristo, e aquela letra matava, porque aquela letra não trazia a presença de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só podia ajudar quem combateu a morte e venceu. E quem que combateu a morte e venceu? Quem que desceu até o inferno e ressuscitou ao terceiro dia? Jesus Cristo. Foi Ele que fez isso. Então só Ele poderia salvar aquele homem que estava no chão e naquela condição. Outra coisa muito importante aqui é o seguinte: samaritano, né? Um samaritano que estava lá, falou que apareceu um samaritano. Já vou chegar aqui falando de Jesus direitinho.
Mas sabe, samaritano era uma mistura de gentios com judeus. E os judeus não aceitavam. Os judeus tinham raiva dos samaritanos, porque fizeram essa miscigenação, essa mistura. E aí Jesus, ou esse homem que veio e salvou, seria um homem que, segundo os judeus, eles não poderiam ter boa ação, fazer boa ação, porque não eram bons, não eram pessoas boas. E aí Jesus veio representando quem? Um samaritano. Porque Jesus queria dizer que ele veio para os gentios e para os judeus. Em Efésios 2, de 1 a 5, vocês não precisam abrir, diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos. E como é que estava a pessoa no chão? Morto, ou quase, espiritualmente estava morto, nos seus delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo. Andava onde? Aonde que andava? No caminho para Jericó, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Pessoal, vocês estão entendendo essa passagem? Vocês estão entendendo que, embora fala do samaritano, fala do próximo, fala disso, mas ali está uma mostra da redenção de toda a palavra numa parábola. O homem caiu por causa do erro de Adão, o homem estava perdido, o homem estava numa estrada horrível, estava errado, machucado, doído, e aí chegou um samaritano. Quem é esse samaritano? Jesus Cristo. Está representado aqui para nós como Jesus Cristo, que veio e salvou aqueles homens. Em Efésios 2, de 1 a 5, que eu já li, depois de 11 a 14, diz: portanto, lembrai-vos que outrora vós eu incluo aqui, nós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperanças e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ambos os povos, os gentios e os judeus. Por isso a figura do samaritano, para mostrar que de dois povos ele fez um. Como nós falamos aqui no começo, não tem essa divisão: presbiteriano, batista, nazareno, família cristã. Nós somos um só, o corpo de Jesus Cristo. Aleluia. E é isso que ele está mostrando. Mas agora, Cristo Jesus, vós que antes estava longe pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Uma coisa que acontece é que muitas vezes as pessoas têm diferenças na vida entre um e outro, mas de repente ela vai para aquele cara: poxa, é meu irmão, eu tenho que acertar minha vida. Como é que eu vou viver no céu se eu não tiver um jeitinho com ele, se eu não tiver bem com ele? Eu tenho que amar, independente do que está passando. Às vezes é duro certas coisas, mas nós temos que amar. E Deus vai para nós amar, inclusive os inimigos, quanto mais os irmãos. Minha esposa e eu temos uma experiência muito gostosa com relação a essa questão de denominação. Nós moramos em Caruaru, no Nordeste, por 7 anos e meio, né? Quem já viu meu testemunho sabe que Deus nos levou lá de uma maneira
milagrosa, nos levou literalmente, ele mostrou na Bíblia. E para quem não sabe, Caruaru tem na Bíblia. Um dia vocês vão, quem não viu não vai lembrar, mas tem, não tem, pastor Marcos? Tem. Não, sem dúvida, Deus mostrou, tem Caruaru na Bíblia. E nós fomos para lá e lá tinha uma característica. As igrejas evangélicas eram muito unidas em vários projetos. Tinha o São João, que era junho inteiro, então a cidade ficava tomada pelo São João, mas as igrejas se reuniam no ginásio de esporte e ficavam louvando o Senhor noite e dia sem parar. Era uma delícia. E lá não tinha divisão, não tinha nada, um era chamado para pregar numa igreja, outro para outra, e era aquela maravilha, como deve ser com o povo de Deus. E assim Jesus fez quando ele salvou todos os outros. Ele disse: opa, agora vocês são filhos de Deus, deixaram de ser criatura. Na verdade, Jesus é nosso irmão mais velho. Oh, mas não, Jesus é nosso irmão mais velho. Nós somos irmãos de Jesus. Deus é o nosso Pai. Então fica claro que aqui a representação de Jesus, ele é o samaritano, representa Jesus. Eu quero que vocês reparem uma coisa. Reparem que quando fala do levita e fala do sacerdote, eles vinham pelo caminho. Em alguns lugares dizia que ele, em algumas Bíblias, versões diz, ele descia de Jerusalém para Jericó, vinha pelo mesmo caminho. Mas Jesus, quando fala do samaritano, ele fala um pouco diferente. Eu vou ler para vocês lembrarem como é que fala. Mas um samaritano que ia de viagem, outros diz assim, seguia seu caminho, chegou perto dele. Reparem que não fala que Jesus vinha de tal lugar para tal lugar. Ele tinha o seu caminho. O que Jesus fala? Eu sou a verdade e a vida. Então ele não vinha no caminho comum daqueles caras. Ele era uma pessoa que já está ali separada. Ele tinha o seu caminho, que hoje é o nosso caminho. A outra coisa que ele fez, ele tratou o quê? As feridas. Ele tratou as feridas daquele homem que estava no chão. E ele usou duas coisas para tratar a ferida. Quais são? O azeite, o óleo, né? E vinho. Óleo de oliva, que é o azeite, né? E o vinho. O que representa o vinho? O sangue de Cristo, que é o único que pode salvar. É o sangue dele derramado, é pelo sangue dele que caiu, é pelo sangue dele que caiu e pingou, que eu e você somos salvos. Nós já falamos aqui, eu já preguei uma vez sobre o sangue, o valor do sangue do homem comparado com Jesus. Lógico que não tem comparação, mas aquilo que o nosso sangue faz. E eu quero lembrar só uma coisa: o nosso sangue, eu e você, somos preparados para combater coisas que nós não vemos. O sangue nosso normal, bactéria tenta entrar, daqui a pouco, produz lá mais bastonete, mais metamielose, em alguns casos, segmentados aumentam para defender contra a bactéria. Entrou vírus, em vez de fazer os bastonetes, que realmente são os linfócitos, modifica o tipo de defesa. Vocês estão vendo o teu sangue mudar para te defender? Não, mas ele está te defendendo. E o que a palavra de Deus diz? O inimigo anda ao derredor. Quem é que pode combater o inimigo? Sangue, mas não o nosso. O nosso é ruim para isso. Tem que ser o sangue de Jesus Cristo. Esse sangue limpa, esse sangue transforma, esse sangue tira todos os nossos pecados. É Ele que faz isso. Pessoal, enquanto nós não enxergarmos isso, que o sangue dele tem poder, o que ele perdeu por mim, por você tem poder, nós vamos ficar como se estivesse no meio do caminho meio morto. Mas nós temos que viver em espírito e verdade, adorá-lo em espírito e verdade. Quando hoje a música tocou, quando toca os outros louvores, nós quase chegamos lá em cima no céu, porque aquilo vai como se fosse um aroma suave ao Senhor. E é isso que tem que ser a nossa oração, é isso que tem que ser a nossa vida, é isso que tem que ser o nosso dia a dia.
Então Jesus tratou as feridas deles com duas coisas. Uma, com o sangue dele, o vinho. E a outra com o azeite. Representa o quê? O Espírito Santo. Como é que Deus fala em Efésios? Acho que do 11 em diante, acho que no 13 praticamente ele fala isso. Está falando que Paulo fala que nós de antemão conhecemos a Cristo, né? Fomos salvos, e vós que depois de conhecer a palavra de Deus, ouvir e fosse salvo. E deixa o quê? Como garantia para o nosso penhor? O Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Jesus Cristo falou o seguinte: olha, eu vou, porque eu tenho que ir lá para casa do Pai. Tem até um bilhetinho que deixou na coisa assim: eu fui na casa do Pai e já volto. Ele está voltando. Quem não está observando, mas ele está voltando. As coisas estão aparecendo. Você olha na internet, você olha várias coisas. Os judeus lá em Jerusalém estão convocando todos os judeus porque acham que o Messias agora está para vir. É a segunda vinda de Cristo. Se você olha, vários autores e tal estão escrevendo que as coisas estão para acontecer. Nós vimos um autor que é maravilhoso, depois eu passo o nome para a igreja. Ele é um muçulmano convertido. Acho que é o Alip, não é isso? Bom, depois... mas é por aí. Mas é impressionante o que ele fala. Ele fala para mim o seguinte, porque ele fez análise, ele lutou contra os judeus, ele sempre foi contra os judeus, e de repente ele conheceu Jesus. Não tem lugar com amor como esse, não tem amor como esse. E esse homem começou agora a pregar para os muçulmanos, e ele diz: pessoal, Jesus está voltando. Ele diz: os muçulmanos estão esperando o Messias dele, que é chamado de Mahdi, não é isso? Está para vir agora. Agora preste atenção o que o Alcorão diz: que o Mahdi deles, que é o Messias deles, vem, e que ele vem para trazer 7 anos de paz. O que a Bíblia fala? Que nós vamos ter 7 anos de falsa paz. Outra coisa, ele fala que o Deus, o Alá, recebe outros nomes. Um deles é, como é que é isso? Um deles é orgulhoso, mas o outro é pior, que nem a cobra, é astuto. Sabe, ele é o contrário de tudo aquilo que é o nosso Deus, o nosso Senhor. E é impressionante que as colocações dele, ele coloca: vocês não estão vendo, porque vocês são do Ocidente, eu sou do Oriente e conheço o Alcorão. É o anticristo, que está ali, é isso, é esse sistema. E nós vemos aí, interessante que nós vimos uma entrevista dele há uns 2, 3 anos atrás, que tinha entrevista, e ele dizia: pessoal, daqui a pouco vocês vão ver cristãos degolados, cristãos crucificados. Ele falou antes, porque era isso que eles estão planejando fazer, e está acontecendo exatamente isso. Pessoal, então, o que acontece? Jesus está voltando, só não vê quem não quer. Eu sei a data? Algum homem sabe a data? Não sabemos, mas os indícios estão aí. Então veja, tratou as feridas com vinho e com azeite, e levou o homem para onde? Para a hospedaria. Prazer? Cuidado. Com quem? Com o Espírito Santo. E aí ele falou: olha, vou deixar 2 denários, mas depois eu volto e pago se precisar.
Pessoal, quando nós fomos salvos, Deus apagou todos os nossos pecados, mas Ele diz o seguinte, em 2 João lá, mas filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tem o quê? Quem é o advogado? Jesus Cristo. Se tiver mais alguma coisa, você está à procuração com Ele, Ele resolve. Então você não adianta deixar a procuração, já falei aqui, com quem tenha OAB, Ordem de Advogado do Brasil. Não adianta. Lá no céu, olha, eu estou defendendo aqui o fulano, o João lá da igreja. Não te conheço. Mas, não, aqui só tem um advogado que pode entrar. É Jesus Cristo. E a partir do momento que você pega e assina a procuração para quem tem OAC, Ordem de Advogado do Céu, quando você chegar lá em cima, ele já não é mais advogado só, ele é o juiz. E ele diz, eu conheço você. Você passou a procuração para mim, eu conheço. Você está limpo. Entre. Então nós temos o que? Que assinar a procuração para quem pode, não para quem não pode. É Ele. Vocês notaram então essa passagem? Como dá essa interpretação? Tranquilo. Foram lá para a hospedaria, cuida dele. O pastor Marcos falou, aqui é uma hospedaria. Nós estamos sendo tratados. Mas fora esse tratamento, nós temos o Espírito Santo que Jesus deixou com a gente. Fora. Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo vai ficar com vocês para quê? Vocês sabem o que fazer, que nós não sabemos, pessoal. E mesmo com o Espírito Santo, às vezes a gente dá um jeito de dar uma mancada, fazendo de conta que não estou escutando, Senhor, não estou escutando e faço errado. Mas a certo é que nós temos que procurar andar mais e mais na sombra do Onipotente, andar mais e mais em busca dele. Eu tenho um blog, alguns já leram, eu escrevi a última agora, Nutrição Espiritual. Minha esposa sempre diz o seguinte, minha esposa é chata, preciso falar para o pastor Kelson, não está aqui hoje, o pastor Marco. Ela pega no meu pé, sabe? Branco, se a gente come 3, 4 vezes ao dia, quantas vezes tem que adorar Deus e buscar? Tá certo, né? Então, nutrição espiritual. Às vezes nós estamos assim com esse corpo lindo igual o meu aqui, mas subnutrido espiritualmente. Não adianta, né, Paulinha? Nós temos esse corpão aqui e espiritualmente. Vocês querem ver que coisa jóia que eu vou fazer? Correr só para o cara da câmera se bater. Mas nós temos que nos nutrir. Vitamina espiritual. Todo dia, meu irmão. Eu vou falando outra coisa que já falei várias vezes aqui, mas é que cabe aqui. Um índio chegou para um pastor e falou: pastor, agora eu entendi quando o senhor falava que nós temos duas coisas dentro da gente que lutam uma com a outra: a nossa vontade, né? E nós temos também Deus avisando a gente lá, a gente não quer ouvir, então tem no nosso ser uma luta do bem contra o mal. Paulo fala que aquilo que é bom eu não faço, aquilo que é ruim. Paulo, pessoal, não é Luiz Pena, Paulo falou isso. E aí, nós somos melhor que Paulo? Aí ele falou: pastor, eu entendi o que é isso. Entendeu? É como se nós tivéssemos, o índio falou, 2 cachorros brigando. Ah, é? É. Aí o pastor perguntou: qual cachorro que ganha a briga? O que eu alimentar melhor. Carne ou espírito? Quem é que está alimentando mais? Carne ou espírito? Pessoal, Jesus era Deus? Continua sendo Deus, mas naquela época que ele estava aqui era Deus, não é?
E ele orava. Não precisa erguer a mão, mas e nós? Oramos igual a Jesus? Pessoal, é a força. É isso. Lembre de uma coisa. Adão e Eva pecou aonde? No paraíso. E Jesus venceu o pecado aonde? No deserto. Sabe, tem muitos que podem estar no paraíso e estão pecando. E tem muitos que podem estar no deserto e estão buscando a Deus para encontrá-lo. Mas então essa passagem que nós lemos aí até agora, que Jesus Cristo é o Senhor que ajudou aquele homem. Ele deixou o seu sangue e o Espírito Santo para cuidarem dele. E ele deixou claro que ele ia voltar. Eis que eu vou voltar. Eu falei, mas vou repetir. Eu vi, há muito tempo atrás, tinha uma camiseta e ela trazia então esse bilhetinho aqui. Eu falei, agora há pouco. Fui falar com meu pai, já volto. Na cruz, né? Pendurar na cruz assim. Não, fui falar com o pai, já volto. Jesus está lá intercedendo por nós, por mim, por você. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Cada um de nós aqui ele conhece. E ele não quer que nenhum se perca. Ele quer todos para ele. Agora, nós temos que reconhecer uma coisa. Nós temos que reconhecer que nós somos igual aquele homem no caminho. Machucado, batido, assaltado, derrubado, com roxo. Mas ele veio para nos cuidar. E ele não se separa da gente. Às vezes a gente está no travesseiro. Eu falo para minha esposa, isso faz pouco tempo que eu comecei a fazer. Às vezes está difícil de eu pegar um sono. Eu sei que para vocês não acontece isso, né? Vocês dormem tranquilo, né? Às vezes parece que o travesseiro não se acerta, pastor. Parece que ele está duro, parece que tem pelota. Aí eu viro para um lado, viro para o outro. Agora eu começo a clamar o nome dele. Jesus Cristo, Yeshua. E fico clamando. Daqui a pouco, outro dia, tá? Então nós temos que buscá-lo sempre, sempre, porque é Ele que está ali entregando o seu vinho e o óleo para nós. É Ele que está nos dando isso. E nós não usamos certas coisas, nós não usamos certo poder, porque quando Ele deixou o Espírito Santo para nós, Ele deixou o Espírito Santo para que nós fizéssemos coisas que igual Ele fez e maiores que essa. E às vezes nós achamos que nós somos tão fracos, tão incapazes que não podemos. Nós não podemos mesmo, mas Ele pode através de nós. Se nós dedicarmos a vida a Ele, se nós dedicarmos nosso coração a Ele, dizendo: Senhor, enche-me, faz mais de mim. Eu vi de um pastor americano que contava a história que ele orava por dia, ou ora até hoje, somente 8 horas por dia. Ele disse: se um violonista ou um pianista vai ser um grande intérprete, precisa praticar isso, eu também preciso praticar aquilo para ser um homem de Deus. Aí o outro começou a praticar 4 horas por dia, das 7 às 11 da manhã, você fecha no quarto, ajoelhado, quando cansa o joelho, deita. E aí esse pastor falando, que os amigos dele perguntaram, depois de uns 3 ou 4 meses: e aí, alguma diferença? Nenhuma, não sinto nada, mas está bom demais. Mas de repente num culto ele está lá pregando e Deus começa a mostrar para ele pessoas doentes, pessoas machucadas. Ele começa a chamar na frente e as pessoas são curadas, as pessoas são transformadas, doenças grandes saem. É isso.
Eu falei para vocês um tempo de um livro que é Venha ao Nosso Reino. Veio o teu reino, como é que é? Veio o teu reino. Nossa, eu mastiguei aquele livro assim umas 3 ou 4 vezes. É isso mesmo, pessoal. Nós oramos para Deus em teu reino, para fazermos as coisas que nós não fazemos. Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer usar cada um de nós. Porque nós já não estamos mais naquela estrada, nós já não estamos indo mais de Jerusalém para Jericó, nós estamos indo ao contrário, nós estamos em direção a Jerusalém celestial, porque lá é o nosso lugar, lá é o teu lugar, lá é o meu lugar, lá que nós vamos estar comemorando com Jesus Cristo. Pessoal, quando nós tivermos essa convicção que lá nós vamos, as coisas daqui ficam muito mais fáceis. Então, Paulo falou que para ele morrer era lucro. Não quer dizer que nós temos que morrer, nem podemos pensar em se suicidar, não é isso. Mas ele quis dizer que ele já sabia qual era o futuro dele, ele já sabia para onde ele ia. E quando nós sabemos isso, nós fomos então transformados, modificados. E encerrando agora, eu só queria então dizer uma coisa. Aquele homem estava num caminho errado, de Jerusalém para Jericó. E Jesus o carregou e levou para Jerusalém, possivelmente ali. Esse homem não foi para Jericó. Isso foi uma conversão. Isso é conversão. Eu estou indo de um canto para o outro e eu vejo que está errado. Aí eu mudo a direção e me transformo. Isso é conversão. Isso é aquilo que nós recebemos. Quando eu me converti, faz um bom tempinho, 40 anos, é isso? 40 anos que eu me converti. Interessante que, agora que eu lembrei disso, era um coral que veio grande, com uma mini orquestra, e eles falaram, era uma peça, um musical sobre o homem rico, o rapaz rico lá, né? E aquele dia, eu não lembro de eu levantar e sair e ir lá para frente, mas eu estava ajoelhado aos pés do Senhor. Isso era junho de 1974, 41 anos já fez que eu estou ali. Mas como Jesus fala e Paulo fala em João, né? Tem um advogado, de vez em quando a gente dá umas resveladas, mas nós já temos um advogado acertado. Mas o ideal é tentar sermos santos, para que Jesus possa olhar e dizer assim: oh, esse meu filho é amado. Você lembra como Jesus estava lá sendo batizado, apareceu a pomba e Jesus falou: esse é meu filho amado, que ele compraz. Aí lá no Paraná a gente diria: esse é o meu piá, meu guri amado, o qual me compraz. E que ele possa dizer isso de cada um: esse é meu guri, meu piá, minha menina amada, que eu amo, que eu dei meu sangue para ela, dei meu sangue por você, por ela, por todos nós aqui, por nós que ele morreu. E nós estávamos no caminho para Jericó, mas nós não estamos mais, nós estamos muito próximos da Jerusalém celestial. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Irmãos, eu vejo isso como um sinal de Deus para nós nesses dias. Na verdade, eu creio que eu na quinta-feira no Jardim Santana, Deus falou comigo uma mensagem. Eu falei muito sobre a questão do pecado, né? E falei também numa quarta-feira, preguei sobre Jericó e falei sobre os espias, Raabe e Jericó. Quem espia? Quem era Raabe? Uma prostituta. Mas Jesus, né,
nos deu aquele dia, nessa quinta-feira, essa alegria de perceber que nós precisamos ser espiados pelos nossos pecados. E quando Jesus envia os espias, Ele enviou certamente lá para a casa de Abe, não foi para Jericó, porque os espias é como o Espírito Santo que santifica a nossa vida, que espia a nossa terra, que era amaldiçoada como era Jericó. Então hoje, eu creio que Deus está falando no nosso coração. Talvez hoje você precisa consertar o teu caminho. De repente você precisa fazer uma autoavaliação da tua vida, se realmente você está no caminho certo. Tá? Feche os seus olhos agora por um instante. Eu creio nessa noite que o Espírito Santo te trouxe aqui para levar você. De repente você está levando aí a sua vida no meio termo, né? De repente você não está dando valor àquilo que a palavra de Deus diz. Apocalipse 1:3 diz, né, que nós devemos ouvir a palavra da profecia, e aqueles que ouvem e praticam, eles serão bem-aventurados. Irmãos, bem-aventurado é aquele que ouve, que pratica, que crê na palavra da profecia. E certamente Jesus está voltando esses dias. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite. Amado Jesus, nós te louvamos pela tua santa palavra, que tem nos levado a nos quebrantar, a nos consertar. Jesus, o Senhor é o caminho vivo, o Senhor é aquele que nos resgatou, o Senhor é aquele que veio para expiar todo o pecado, o Senhor veio para nos livrar, o Senhor veio para nos tornar amigos de Deus, porque nós sabíamos, Senhor, como a tua palavra nos ensina, que nós, quando não fazemos a vontade do Pai, nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, o Senhor veio nos reconciliar, e eu creio que essa noite o Senhor está nos levando a reconciliar, a repensar, a reavaliar a nossa conduta. Então, Senhor, recebe agora nosso coração limpo, limpo pelo Espírito, limpo pelo sangue de Jesus, é aquele que purifica todo o pecado. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Depois estamos encerrando. Deus abençoe você, uma semana vitoriosa em nome de Jesus, amém.
precisar sair, fique à vontade, mas agora é com você, Israel. Mais uma vez, obrigado. Nós vamos agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos. Levante a sua mão direita. Diga algumas palavras de bênção sobre a vida desses irmãos. E antes de qualquer coisa, eles são indivíduos, pessoas que precisam da graça e do amor de Deus dia após dia. Levante sua voz e diga palavras de bênção. Nós abençoamos os lares aqui representados. Nós abençoamos os profissionais que estão aqui. Abençoamos cada um na sua atividade, no seu dia a dia, quer seja como músico ou em outra profissão. Nós abençoamos as igrejas aqui representadas, Senhor. Te agradecemos pelos pastores que têm liberado essas vidas para estar aqui conosco nesta noite. E nós te bendizemos, porque um dia nós estaremos todos juntos no mesmo lugar, dizendo quão grande é o Senhor. E a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, hoje e para sempre. Amém. Receba o nosso carinho, viu, amados? Deus abençoe. Você pode abraçar umas 50 pessoas também, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Vamos na paz do Senhor.